Oi, pessoal. Então, vamos finalizar essa semana, né, falando sobre a adesão do Pará. É isso mesmo. Então, dia 15 de agosto, nós comemoramos a adesão do Pará. Para quem não sabe, também, dia 15 de agosto é um feriado estadual. O que isso quer dizer? Quer dizer que em todo o estado do Pará é feriado, mas não é feriado nos demais estados do Brasil, a não ser que tenha também algum feriado por lá. Mas a adesão do Pará é um feriado estadual, né? É um feriado do Pará, o próprio nome já diz, né? Mas assim, o que foi a adesão do Pará, né? Por que que é feriado? Só assim, ressaltando, pessoal, que essas datas comemorativas que muitas vezes eu apresento para vocês, algumas são até conhecidas, outras nem tanto. E assim, data comemorativa não quer dizer que seja feriado. Algumas são feriado, outras não. Mas a adesão do Pará é sim um feriado e é um feriado estadual. Então, é um feriado exclusivamente do estado do Pará. Mas vamos saber, né, o contexto histórico, né, a história, né, da adesão do Pará. Bom, em 15 de agosto de 1823 foi assinada a adesão do Pará à independência do Brasil. Então, que aconteceu, gente, somente um ano após aquele famoso grito, né, à margem do Ipiranga, independência ou morte, dado por Dom Pedro, né? E em virtude disso, né, vai vir todo esse contexto histórico da adesão do Pará. Então, vamos ficar atentos, né, para vocês entenderem. Bom, então foi no dia 15 de agosto de 1823 que foi assinado a adesão do Pará à independência do Brasil. Mas o que que isso quer dizer, né? Como que foi isso? Foi do nada? Não? Decidiram? Como é que foi, né? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, na época, antes da adesão do Pará, o Brasil era dividido em duas capitanias. Então, a gente tinha a província do Grão-Pará e nós tínhamos a província do Brasil, que era o resto do Brasil, digamos assim, né? E aí, nessa época também, gente, essas duas províncias, né, eram colônias de Portugal. E o que que isso quer dizer, né? Quer dizer que era Portugal que mandava, gente. Portugal mandava e estava mandado. E além disso, gente, essas duas províncias não se comunicavam, gente. Como é que pode, né? Não se comunicavam. E aí o Pará, ele resolvia tudo diretamente com Portugal. Ele nem passava pela província lá do Brasil, não. Então, ele resolvia tudo diretamente com Portugal. E tratava as coisas diretamente por lá e por aí vai. Mas aí, gente, Dom Pedro, né, já tinha dado o grito lá de independência morte, Dom Pedro I, né, vale ressaltar. E ele queria, né, a independência do Brasil, de Portugal, mas alguns estados ainda não tinham aderido a essa independência. Então, ele chamou o almirante John Pascoe Grenfell, não sei se eu estou pronunciando o nome dele correto, mas é isso aí. E nos estados em que não tinham ainda aderido à independência do Brasil, convencer que eles aderissem à independência do Brasil. Só que era para ele ir só até a Bahia. Não, vai só assim. Basicamente, ele quis resolver entre as províncias do Brasil lá e tudo. Só que aí, o Grenfell, não, ele foi além, né? Ele chegou, né, no dia 11 de agosto de 1823, no porto de Salinas, né? Justamente para falar, né, para convencer o Pará também a aderir à independência do Brasil. Nisso, todo mundo já tinha sido convencido, gente. Todo mundo já estava aderindo à independência do Brasil, todo mundo já tinha assinado e o Pará estava na dele, né? Ele tratava as coisas dele diretamente com Portugal e ficava por isso aí mesmo. Bom, então, na época, né, pro Pará poder aderir à independência do Brasil, o Grenfell meio que deu um golpe, sei lá, inventou uma história
que acabou convencendo. Então, como foi essa história, né? Ele disse que se o Pará não aderisse à independência do Brasil, Dom Pedro I ia mandar, né, geral, todo mundo invadir os territórios do Pará. Então, o Pará é um estado muito grande, né? Então, e aí falou, não, já tem ali uma esquadra ali no jeito para invadir tudo se vocês não aderirem à independência do Brasil. Então, pense aí se vocês vão aderir ou não. Aí, nesse mesmo dia, a gente foi convocado uma assembleia lá no Palácio Lauro Sodré, né, para decidir se o Pará ia aderir ou não à independência do Brasil, né? E aí o pessoal ficou meio pé atrás, e será se eles vão invadir tudo mesmo? Acho melhor a gente não arriscar, a gente não ter como enfrentar aí o Dom Pedro, não. E aí o que foi que eles fizeram? Eles resolveram aderir à independência do Brasil, mas com uma condição, que os cargos lá público-políticos que tinham não fossem modificados, permanecessem o mesmo. E aí isso foi no dia 11 de agosto de 1823, gente. Aí só 4 dias depois, né, dia 15 de agosto de 1823, foi que o Pará, né, os representantes do Pará assinaram a adesão à independência do Brasil. Ou seja, né, o Pará deixava de ser parte da coroa portuguesa e passava oficialmente a ser parte da nova coroa que surgia, que era a coroa do Brasil. Então, resumindo tudo, pessoal, o que é a adesão do Pará? A adesão do Pará foi quando os representantes do Pará assinaram, ou seja, aceitaram que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Então, isso é a adesão do Pará, isso é esse feriado que a gente comemora. Então, espero que vocês tenham entendido a explicação, tenham gostado. E agora todo mundo que viu o vídeo já sabe o que a gente comemora no dia 15 de agosto e o porquê, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade mesmo. Particularmente, eu gosto muito de contar essas histórias pra vocês, gente, porque eu acho legal, acho interessante a gente saber a origem das datas, o significado, e não ficar aí sem saber o porquê das coisas. Bom, então, é isso. Beijo, beijo, beijo. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal.